gente dizia escola pública não significa nada. E é esse o critério escolhido pela URGS. Até para obter o benefício da assistência judiciária gratuita, eu tenho que assinar uma declaração de que eu preciso. Sob pena de responder, eu tenho que... Na URGS, sequer essa declaração é necessária. Porque não importa. O que era importante era ter o selo, ações afirmativas. Isso a universidade ganhou. Excelências, por fim, me encaminho ao final. Eu lembro que a discussão sobre relativização do mérito no ensino superior pode trazer graves consequências ao Brasil no âmbito internacional. O Brasil é signatário do Protocolo de São Salvador, que, como nossa Constituição, busca garantir o ensino fundamental e básico a todos, e o ensino superior conforme o mérito, conforme a capacidade. Não é diferente a Declaração da ONU de 1948. O ensino básico e fundamental a todos, o superior conforme a capacidade. E se for chancelada essa espécie de política, tenho certeza, o Brasil será responsabilizado, sim, perante as cortes internacionais. E vai ter que explicar como é que exclui com base em presunção. Ainda que as cortes internacionais aceitassem uma política desse gênero, jamais aceitariam baseada na presunção. Porque vai ter que explicar ao Estado brasileiro por que exclui um professor de 20 anos de música, por que exclui quem estudou 1 ano numa escola superior com uma bolsa, ou que é de uma família carente, que por algum motivo conseguiu passar 1 ano ou 2 numa escola privada. Como é que exclui essas pessoas, sem saber quem elas são? E como é que inclui outras, como no caso da URGS, alunos beneficiados pelo melhor ensino público e beneficiados com um ensino gratuito, pago pelo contribuinte, de qualidade? Como é que inclui esses e exclui aqueles? Excelências, estamos falando do caso da URGS, estamos falando abstratamente de cotas em geral, mas estamos falando também do caso da URGS. E ainda que se aceite algum critério de cotas, ainda que se aceite que seja de forma por meio de resolução administrativa, o critério da URGS de nenhuma forma pode ser aceito, excelências. Muito obrigado. Agradeço a intervenção do Dr. Caetano Lopumo. Chamo agora para pronunciar-se a professora Denise Fagundes Jardim, que fará o contraponto e que leciona na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Departamento de Antropologia e Programa de Pós-Graduação em Antropologia, e se pronunciará pela recorrida, que exatamente é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e disporá de até 15 minutos. Excelentíssimo ministro relator, senhor Ricardo Lewandowski e demais participantes. Minha exposição retoma em 6 tópicos fundamentais os argumentos que apresentam e sustentam a importância das políticas de ações afirmativas por reservas de vagas no ensino superior em uma plataforma democrática adotada nas universidades. Esse texto decorre do documento já disponibilizado no portal do Supremo Tribunal, que espero ter chegado às suas mãos. Primeiro, o papel da universidade pública e a atualização na plataforma democrática. Como professora e pesquisadora do Núcleo de Antropologia e Cidadania, quero apresentar o processo democrático e participativo que resultou na implementação de reserva de vagas por cotas étnico-raciais e sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em junho de 2007. A adoção de ingresso por cotas na URGS é o resultado de um extenso debate realizado desde 2004, quanto da apreciação da reforma universitária. Naquele momento, as ações afirmativas já eram apontadas como um recurso fundamental para o acesso ao ensino superior e a ampliação de espaços democráticos. A reserva de vagas é o resultado de um percurso construtivo e propositivo, travado em fóruns e seminários públicos. A temática fora potencializada por um projeto de extensão universitário que visava amadurecer propostas e colocar em diálogo diferentes segmentos da sociedade, estendendo a atuação a institutos e conselhos representativos da universidade. Esse grupo de trabalho de ações afirmativas intensificou suas atividades no segundo semestre de 2006, realizando seminários e painéis nas unidades da universidade e participando de iniciativas como o programa Conexões e Saberes da Pró-Reitoria de Extensão, orientado pelo Plano Nacional de Educação de 2001. É desse intenso trabalho de interlocução e escuta que surgiram propostas e se externaram os possíveis encaminhamentos.
A formulação votada pelo Conselho Universitário em junho de 2007, que aprova as cotas sociais e étnico-raciais, é o resultado de uma trajetória que compôs uma proposta singular, de acordo com o campo de forças e desdobramentos de um processo democrático, representativo, acalorado e cheio de expectativas. Segundo, requisitos análise sobre o alcance da reserva de vagas para as universidades públicas. Em primeiro lugar, entendo que é extremamente cedo para avaliar de modo abrangente o impacto das cotas, instigar temores ou projetar insuficiências, quando, de fato, elas não estão plenamente em curso, na medida em que estão a enfrentar uma série de obstáculos. Se em algumas universidades elas estão em uma fase de meramente programática, outras instituições avançam e aprimoram políticas de manutenção dos cotistas. Outras ainda elaboram a implementação das cotas, o que requer um trabalho continuado e inovador. Segundo, muitas das políticas relativas às ações afirmativas sofrem desse mesmo constrangimento, a de serem avaliadas sem ao menos terem sido postas em marcha. Esta, sim, é uma ótica precipitada, posto que gera instabilidade e causa danos a uma elaboração que vem sendo concebida de forma democrática. Celebradas como conquistas programáticas, são de fato vivenciadas nesse momento como um capítulo a mais do desafio por superar óticas institucionais que ignoram a visibilidade democrática alcançada por todos os envolvidos na implementação das cotas. Analiso que há coerência da adoção de cotas étnico-raciais como parte das ações afirmativas, pois consistem em uma formulação singular brasileira de uma experiência participativa e democrática através das instâncias representativas das instituições públicas de ensino e que reforçam um diálogo entre os movimentos sociais, representantes da sociedade organizada e instituições de ensino superior. O que sinalizamos à sociedade quando barramos exatamente processos que se pautam pelos caminhos da representação democrática? O que está em votação aqui nessa corte não são apenas as cotas étnico-raciais, mas a própria validade dos processos democráticos e de representação participativa que se desdobram em formas singulares em mais de 80 instituições de ensino. Terceiro, o princípio da dignidade humana para compreender e avaliar a importância das cotas. Nossa capacidade de avaliar a importância das cotas depende da compreensão das respostas concretas elaboradas nesses processos e que atendem aos princípios de dignidade humana e direitos humanos. Não há como dissociar a questão racial da prioridade dada ao confronto das drásticas desigualdades raciais. As noções de raça e racismo são temas constitutivos dos direitos humanos em âmbito internacional. Avançamos na crítica ao papel da ciência na sustentação de noções racistas. Hoje, essas noções reverberam nos debates públicos da sociedade brasileira quanto às formas de enfrentamento ao racismo. Noções de minorias e direitos de minorias não devem ser esvaziadas das preocupações que marcam sua gênese, qual seja a análise das desvantagens e os processos históricos que reiteram a marginalização e que se mostram mais visíveis no domínio dos códigos hegemônicos. Quarto, a perspectiva êmica de inclusão étnico-racial. É pertinente utilizar antigas concepções e um conceito impreciso de minorias para enunciar a questão racial no Brasil? É necessário, sim, se pautar pela perspectiva êmica da inclusão racial, que se encontra presente no debate sobre os rumos da educação. Hoje, esse tema, minoria-maioria, encontra-se em disputa nos seus sentidos semânticos e usos políticos. Desde o período das redemocratizações sul-americanas, as noções de minorias e raça vêm sendo atualizadas e adquirindo sentidos de inclusão social, como ensina Ilka Boaventura Leite. Sentidos mais amplos do que aqueles que dependem do crivo do debate científico ou do poder discricionário da definição de unidades sociais característicos de estados coloniais. No contexto brasileiro, as noções de raça ressurgem como uma referência a uma trajetória de ancestralidade e de enfrentamento à discriminação racial, e que converge às preocupações sobre a ampliação das noções de dignidade humana presentes nos novos desenhos constitucionais dos estados pós-coloniais. Esses colocam em questão os processos de invisibilização que relegaram segmentos da sociedade a uma desvantagem histórica de não participação e representação social.
procuram, sim, reparar danos ocasionados pela negligência do Estado no acesso a direitos como justiça social, saúde, educação, territórios. No Brasil, as perspectivas atuais convergem para o que José Carlos dos Anjos aponta como um necessário processo de desracialização das relações sociais e na problematização da biopolítica de Estado. Quer dizer, da crítica às prioridades e invisibilidades adotadas na distribuição dos benefícios das políticas públicas, do direito de viver ou deixar a sua própria sorte, ocasionadas pelo não reconhecimento de segmentos da população por instituições e agentes de Estado. Essa visão histórica sobre a atuação do Estado é urgente de ser resgatada, uma lacuna que deve ser atendida em diversos âmbitos das políticas de Estado. É através de recursos concretos, como as ações afirmativas, que se tem esboçado esse enfrentamento às formas de biopoder do racismo institucional. Ou seja, colocando em questão todas as formas de invisibilização de segmentos e que se expressam como uma geocultura das instituições. Quero dizer, 1. Que consideram sujeitos como inadequados às lógicas institucionais. 2. Que os retiram de sua posição de sujeitos no mundo, desqualificando seus registros e linguagens próprias. 3. Que desqualificam os sujeitos que desafiam os limites do entendimento das políticas universalistas, os relegando à condição de exceção. Essas formas de ocultamento do racismo institucional só podem ser enfrentadas quando uma elaboração de conhecimento permeado pela perspectiva étnico-racial se fizer presente na formação dos quadros técnicos, nas diversas áreas de conhecimento e convertidas em prioridade na pauta dos agentes de Estado. 5º, os fundamentos e condições para a concretização das políticas públicas das cotas. A adoção de ações afirmativas, além de reverter os preconceitos raciais que causam impacto na estrutura social, constitui importante contribuição às políticas públicas de promoção à cidadania por sinalizarem direitos constitucionais a coletividades que foram relegadas às margens da dignidade humana. A Carta Constitucional oferece a estabilidade necessária para que tais instrumentos jurídicos proporcionem a explicitação dos sentidos conferidos à dignidade humana e às formas de reparação histórica e reconhecimento social que visam a promoção do bem comum. As cotas garantem a necessária habilitação de mediadores que potencializem a capacidade de grupos de se inscreverem na economia política da produção da diferença cultural, conforme Eduardo Restrepo, e assim rompam com a invisibilidade a que foram relegados historicamente. Elas emergem dos mandamentos constitucionais, com significados mais amplos que uma mera promoção individual, inclusive por quem sejam uma rede de ações afirmativas que se reforçam mutuamente, e que vêm sendo desenhadas como políticas de Estado. As cotas reforçam duas frentes de atuação. A primeira diz respeito ao necessário envolvimento das universidades nessa rede de ações afirmativas. O ingresso de cotistas visa garantir e agilizar essa qualificação, contemplando as perspectivas étnico-raciais em diferentes campos de conhecimento. Uma segunda frente vem sendo constatada no decorrer do trabalho direto dos pesquisadores do Núcleo de Antropologia e Cidadania em projetos de monitoramento, relatórios de regularização fundiária de terras de quilombolas e saúde da população negra. Testemunhamos os inúmeros obstáculos institucionais que são vivenciados pela população afrodescendente indígena, tanto com os saberes técnicos quanto com as lógicas de padronização burocrática e que impedem a implementação das políticas públicas, respaldados em certezas retóricas da não existência desses outros demandantes ou por considerá-los meras exceções. A presença de afrodescendentes indígenas na condição de pares que interfiram na vida acadêmica e na formulação das políticas públicas é uma condição fundamental para o seu formato participativo, no sentido de promover a dignidade humana, para fazê-las prioridades de Estado, mantendo os segmentos longe dessa histórica linha de sombra da invisibilidade e não participação. 6º, constatamos inúmeros desafios a serem transpostos, decorrentes da dificuldade de compreendermos os princípios de entendimento das chamadas populações-alvo e de partilhar os pontos de vista permeados por uma experiência cotidiana e histórica com o preconceito racial e com o racismo institucional. Se é possível projetar algo sobre as cotas, é que, sendo um instrumento gestado de forma participativa, adquire um valor diferenciado
e um alcance amplificado para intensificar a democracia das relações em todos os âmbitos e que merecem deixar de ser um programa de intenções. São resultado do aprimoramento do debate democrático e que tem efeito positivo correlato nas universidades públicas. A contribuição das cotas se expressa pelo valor social que conferimos ao exercício da cidadania e nas formas de representação que ela chancela na institucionalização das políticas públicas de promoção de equidade. É esse processo de qualificação em que se buscam elementos e a visualização das capacidades democráticas que as cotas propiciam e que não pode se perder, sob pena de um retrocesso social, considerando o patamar democrático que nos encontramos. O que merece apreciação nesse momento é que o conjunto de ações respaldadas legalmente aqui examinados possam gozar da estabilidade jurídica que a Constituição de 88 lhe confere, como ações que visam a promoção da cidadania. Sobretudo, precisam ser intensificadas com inteligência. Inclusive, ao retomarmos aqui esse espaço de explanação e análise sobre as cotas, com vozes de diferentes saberes, deixamos claro ao ambiente jurídico e até exemplificamos nessa corte esse percurso democrático. É o debate propiciado pelas cotas que nos permite atualizar, refletir e decidir sobre os rumos da cidadania no Brasil. Se me permite um adendo à minha fala, eu gostaria de que fosse considerada algumas notas que estão nesse texto também, entre elas a nota 4, em que aqui foi falado sobre casos concretos, não? A análise de João Vicente Souza, do Conexões e Saberes, na nota 4, aponta as alterações introduzidas pelo sistema de reservas na valorização do sistema do ensino público. Né? E, na nota 4, tem alguns dados estatísticos levantados pelo João Vicente Souza. Há inúmeros desafios a enfrentar. Os dados apresentam a dinamicidade desse processo, em que pese a URG ainda receber menos inscritos do ensino público em alguns cursos, como aqueles que têm a nota de corte muito alta, sequer terem sido classificados autodeclarados negros oriundos do ensino público, no primeiro ano de cotas. Esses dados, felizmente, vão se alterando e se alteraram, mas demonstram que esses sim são os aspectos gerais que merecem atenção, em sua dinamicidade, para cumprir as metas da democratização do acesso à universidade pública. Obrigado. Eu agradeço à professora Denise Fagundes Jardim, e antes de dar continuidade aos trabalhos, eu gostaria de assinalar a honrosa presença do ilustre deputado Ronaldo Caiado, agradecendo o seu interesse, e que é líder do Partido dos Democratas na Câmara Federal. Eu convido agora o eminente senador Demóstenes Torres, que é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, para fazer uso da palavra. Eu não assinalarei tempo à Sua Excelência, que ficará ao seu prudente critério, porquanto o senador Demóstenes Torres é o único representante do Congresso Nacional que comparece para falar no dia de hoje. Então, Vossa Excelência, que em princípio teria 15 minutos, terá a discricionariedade para utilizar o tempo como melhor lhe aprouver, sendo certo que Vossa Excelência é o último que falará na manhã de hoje. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor ministro Ricardo Lewandowski, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui e devo lhe dizer que Vossa Excelência toma uma medida extremamente saudável. Chamar aqueles que são contra e a favor das cotas raciais, aqueles que estudaram o problema e que podem lhe dar uma contribuição valorosa no voto que irá proferir. Nossa querida procuradora, Débora Duprá, a quem tenho a honra também de pertencer à mesma instituição, embora licenciado, e que também pude acompanhar o seu período de interinidade à frente do Ministério Público Federal, onde desempenhou a função de procuradora-geral com todo o denodo, sabedoria que lhe é peculiar. Senhor ministro da Igualdade Racial, Edson Santos, também nos encontramos sempre na discussão desse problema, sempre
no intuito de procurar uma solução que contente a todos os brasileiros. Senhor representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Miguel Ângelo Cansado, nosso respeito e parabéns pela assunção do cargo, que ficará por um grande período e que com certeza também honrará a Ordem dos Advogados. Senhores cientistas, senhores professores, reitores, deputado Ronaldo Caiado, senhores advogados, senhores do movimento social. Ministro Lewandowski, confesso a Vossa Excelência que sou oriundo também do movimento social. Aos 16 anos de idade, eu militava no Comitê Goiano pela Anistia para que os nossos presos políticos pudessem voltar ao Brasil. Confesso a Vossa Excelência que mais por ímpeto do que por conhecimento, mais por vontade própria do que propriamente por saber exatamente o que acontecia. Mas confesso que também estava do lado certo, né, que desde esse período buscava, dentro desse sentimento de justiça que eu tinha, fazer com que o Brasil pudesse ser mais justo. Achava um equívoco, como acho, que algumas pessoas, por pensarem de forma diferente, sejam, de certa forma, banidas, ou do país ou de determinado meio. Quando comecei a enfrentar esse tema como membro da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado e, posteriormente, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, eu pude perceber que é um tema extremamente apaixonante e que leva, por muitas vezes, até não por vontade própria, né, mas assim, a criar uma espécie de animosidade com aqueles que advogam tese contrária. O tema é tão apaixonante que as pessoas se tornam quase que inimigas, quando não deveria ser assim. Quando nós discutimos no Senado, nós estamos discutindo a escolha de uma ação afirmativa. O que é que nós achamos que é mais importante para o Brasil dentro das alternativas que nos são colocadas? Então, hoje nós discutimos, nós vamos implantar no Brasil, nas universidades, as cotas raciais ou as cotas sociais. Me perdoe os que pensam de forma diferente. Não há como tratar isso alternativamente. O reitor da Universidade Federal de Pernambuco esteve conosco na audiência pública. Tivemos a oportunidade de ouvir mais ou menos uma centena de pessoas ao longo desses anos. E ele dizia o seguinte: se a cota for superior a 20%, nós estamos matando a autonomia universitária, qualquer que seja a cota. Se nós encontrarmos um recorte maior do que isso, nós estamos matando o mérito dentro da discussão que nós devemos ter, levando-se em conta que nós temos que buscar aqueles que não alcançaram ainda a condição de ingressarem nos bancos universitários. Então, a discussão é simplesmente essa que nós travamos. E nós aguardamos a decisão do Supremo Tribunal Federal. Confesso a Vossa Excelência que fui eu mesmo que incitei o meu partido a vir aqui buscar uma definição do Supremo Tribunal Federal, porque é uma responsabilidade extraordinária, é uma responsabilidade do Congresso. Não foi para discriminar A ou B, não foi para evitar que determinado fenótipo estivesse ou não nos bancos universitários. Foi para que nós compartilhássemos uma responsabilidade com o futuro. Os números que são apresentados são números duvidosos, muitas vezes, ou são números analisados sem muito rigor e sem muito critério. A pergunta que eu faço é se nós realmente devemos criar uma legislação brasileira para os negros no Brasil. Os negros. Temos que criar uma legislação para os negros no Brasil? Os negros merecem esse tratamento, e no caso do merecer o tratamento, é até pensando num futuro em que essa discriminação positiva pode lhe ser totalmente contrária? E lembrando a tradição que nós temos no Brasil, desde 1831, toda e qualquer lei feita no Brasil foi numa única direção,
ou minimizar os efeitos da escravatura, ou combater o racismo no país. A primeira lei de 1831, que era uma lei tentando enganar a Inglaterra, né? Foi uma lei que proibia o tráfico de escravos por exigência da Inglaterra, que era a maior potência e senhora dos mares, ficou conhecida como lei para inglês ver. Por quê? Porque foi uma lei para enganar os ingleses que queriam o fim do tráfico obrigatoriamente. O Brasil já foi efetivamente um país negro. Quando chegaram aqui as cortes portuguesas em 1808, o Rio de Janeiro era a maior cidade negra do mundo. Tínhamos 200 mil negros no Rio de Janeiro. E hoje ainda corre em nossas veias, 87% dos brasileiros corre nas veias o sangue negro. Entre eles, com muito orgulho, eu. E digo até o seguinte, quando eu digo minha mãe era mulata, fui até tripudiado. Falaram assim, mulata é filho de mula. Porque até a palavra hoje passou a ser preconceituosa, ministro. O pardo, não existe, pardo é filho de pardal. Então, 87% dos brasileiros têm o sangue negro, mais de 90% têm o sangue branco, mais de 60% têm o sangue indígena. Como é que nós vamos fazer esse recorte? Como é que será feito esse recorte racial dentro do Brasil? E aí entramos numa esfera, que é a esfera do curso superior, que alguns brasileiros têm. Em torno de 9% dos brasileiros, 20% dos franceses, 40% dos americanos. Ou seja, nós estamos num extrato ainda bem inferior àquele patamar que podemos chegar em termos de país civilizado, que estamos nos transformando e vamos nos tornar com certeza. Agora, é fato que se transformou num mito e se transformou numa verdade convencional, dizermos que a universidade pública no Brasil é feita para os ricos e a universidade privada é feita para os pobres. Na realidade, ministro, infelizmente, todas as duas universidades são feitas para os ricos. Basta lembrar que nós temos aqui um dado muito interessante, que é o dado referente às universidades brasileiras, e que diz claramente, nós temos hoje na universidade pública mais ou menos dos 20% mais pobres do Brasil, 3,1%, que vem do extrato mais pobre, independentemente de sua cor. E mais ou menos 1% nas universidades privadas. Ou seja, o ensino público no Brasil é feito mesmo para os ricos. É esse um tipo de modelo que nós temos que tratar de forma diferente. Surge aí um outro problema. O problema do Brasil, quem é discriminado no Brasil, é apenas o negro? O negro é que é o alvo de toda a discriminação que nós temos? Ou será que o nosso problema é em relação ao pobre? Ou será que o nosso problema é em relação àquele que nada possui, independentemente da sua cor? Nós temos hoje no Brasil 19 milhões de brancos pobres, segundo o IBGE. Qual o tratamento que nós vamos dar para esses brancos pobres no Brasil? O branco pobre também não tem uma escola boa. Também recebe um salário inadequado. Também não frequenta lugares em que lhe possa acender as luzes de um enriquecimento cultural ou educacional. E aí, nós chegamos a um dado ainda mais estarrecedor, ministro. O dado da educação pública no Brasil. De acordo com o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que fez o último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, né? De escala de 0 a 10,
os alunos do primeiro ciclo do ensino fundamental obtiveram uma pontuação de 4,2. Já os alunos do segundo ciclo do ensino fundamental conseguiram, em média, 3,8, enquanto os alunos do ensino médio conseguiram 3,5 pontos. Então, os alunos brasileiros, infelizmente, são analfabetos. Independentemente da cor que ele tenha, ao estudar, ao frequentar uma escola pública, ele não consegue aprender. O Enem 2008, numa escala de 0 a 100, a média nacional foi de 41,69 pontos. Os alunos da escola pública conseguiram alcançar a média de 37,27 pontos. E os estudantes da rede privada de ensino obtiveram a média de 56,12 pontos. Nota inferior, 11,3 pontos em relação a 2007. Então, ineficaz e discriminatória é a ação, é a nossa escola pública, ministro. Veja só que o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos 2006, que é coordenado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, cuja finalidade é produzir indicadores comparados de desempenho educacional de estudantes na faixa dos 15 anos. O Brasil, entre os 57 países participantes, ocupa a 53ª posição em matemática, a 52ª em ciências e a 48ª em leitura. Qualquer que seja a qualidade da nossa faculdade, me perdoe aqueles que têm dados estatísticos contrários, não haverá um resultado bom para aqueles que chegarem à Universidade do Brasil, oriundo das escolas públicas. E sobre o analfabetismo funcional, que foi feito pelo Instituto Paulo Montenegro, uma pesquisa, ainda no ano de 2007, e que é considerado o mais completo estudo brasileiro nesse sentido. Mostra que, dentre os que cursam entre a 5ª e a 8ª série, apenas 20% podem ser considerados plenamente alfabetizados. Dos que cursaram ou estão cursando o ensino médio, são alfabetizados plenos, 47% ou menos da metade. Então, também soltamos um grande número de diplomados analfabetos nesse país. Daí vem a indagação. Será que o recorte estratificado racialmente, será que realmente nós somos uma maioria de negros no Brasil? Pegando os dados últimos do IBGE, nós verificamos o seguinte, ministro, e aqui nós podemos atentar para um fato interessante, como as estatísticas podem, às vezes, ser manipuladas para sustentar um ponto de vista. Então, o que fez o IBGE? O IBGE, e vou usar a terminologia do IBGE, nós temos no Brasil 5,9% de pretos. Nós temos 42% de pardos, que são, isso os autodeclarados, aqui o IBGE faz nesse sentido. Né? Cientificamente, nós sabemos que o número de pardos é muito maior. O número de que tem sangue negros e brancos e indígenas é muito maior. Mas autodeclarados, 5,9% são pretos. 42% são pardos, portanto, mestiços. 51,4% são brancos. Muito bem, para termos aí 48% de negros, quando eu cresci, se eu for dicionário, quando nós aprendemos que a palavra preto era uma palavra discriminatória que nós deveríamos mudar para negro, porque dava uma conotação racial. Se nós somarmos esses dois números, pretos e pardos viraram negros no Brasil, ministro. É por isso que nós temos um grande número de negros no Brasil. Porque, segundo o IBGE, o pardo também é negro. E se nós formos pegar os 58,6 milhões de pobres no Brasil, o que é que nós dizemos? Que nós temos no Brasil
65,8% de negros pobres, não é isso? Mas qual que é a estratificação real? Nós temos 7,1% de pretos pobres, nós temos 58,7% de pardos pobres e temos 34,2% de brancos pobres no Brasil. Então, quando nós transformamos o pardo também em negro, aí a situação realmente, aí passa a ser o negro a grande vítima do Brasil. Mas nós temos que lembrar, o pardo também é branco. O pardo também, nas veias dele, corre o sangue branco. No mapa da violência 4 da Unesco de 2004, sob dados referentes de 2002, número de homicídios. Cansei de ver o movimento social com faixas mostrando que morrem muito mais negros no Brasil do que brancos. Porque a divisão que querem fazer no Brasil é isso, pretos e brancos, negros e brancos. Não existem outras cores. Lembrando que no PNAD, feito em 1975, o último feito, o brasileiro se identificou, ministro, em quase 150 tipos de cores diferentes. Veja só. No mapa da violência, portanto, segundo apregoam, morreram 65% mais negros adultos e 74% mais negros jovens que os brancos. E aí nós vamos pegar, eu mesmo fiz questão de pegar, porque aí vem a divisão. E mais, a Unesco usou do mesmo golpe estatístico e disse que o fazia por uma questão de metodologia. Era mais fácil compreender. Era como se no Brasil não houvesse mestiçagem. No Brasil nós temos brancos e temos negros. Muito bem. Dos 45.767 homicídios, 55,3% eram de pardos, 41,1% era de brancos e 3,5% era de pretos, na terminologia do próprio IBGE. Ministro, ainda temos, senhoras e senhores, os dados do último Infopem do Ministério da Justiça, 2008, sobre o número de presos no Brasil. Nós sempre acreditamos que, tem até frases, né? Cadeia no Brasil é feito para isso, isso e isso. A cadeia no Brasil está cheia de negros. Os dados do Infopem, do Ministério da Justiça, nós tínhamos em 2008 372.064 presos. Desses, 149.774 eram brancos, 144.701 eram pardos e 62.218 eram pretos. Se somarmos, obviamente, pretos e pardos e transformarmos em negros, temos uma maioria de negros também presos no Brasil. Ministro, o que nós podemos dizer, na realidade, é que se alguém é racialmente discriminado no Brasil, esse alguém é o pardo. Se alguém que sofre com todas as letras a discriminação, é aquele que é mestiço no país, e que é a nossa grande maioria. Também ouvi aqui dizer, ministro, que nós temos no Brasil um racismo institucional. Qual a instituição que vem pregando o racismo no Brasil, ministro? Porque as nossas leis são tão severas e aplicadas em última instância pelo guardião, que é o Supremo Tribunal Federal, que se alguém for racista no Brasil, tem que entrar dentro do seu quarto e ficar escondido, porque senão a instituição brasileira, as leis brasileiras, o poder judiciário, o Ministério Público, vai agir duramente para que essa pessoa seja efetivamente punida. E vou relembrar, da edição da Constituição em 1988 até 2005, foram 16 diplomas legais com o objetivo de combater a discriminação racial. Endurecendo muito, inclusive, as penalidades nesse sentido.
Digo para Vossa Excelência, sem medo de errar, não existe nenhuma instituição no Brasil que tenha somente 2% de negros. Não existe, nem o Supremo Tribunal Federal. Não existe no Brasil nenhuma instituição, na OAB, no Senado Federal, na Câmara, na UNB, não existe. Por quê? Porque aí também é uma manipulação estatística. Quando querem que os pardos se agreguem aos pretos para formar uma maioria, são agregados. Quando não querem, os retiram. Aí sim, se nós formos considerar os pretos, é possível que na UNB nós tenhamos 2% de pretos. Mas se agregarmos os pardos, em nenhuma hipótese, em nenhuma instituição brasileira, nós teremos esse dado. Isso não quer dizer, de forma alguma, que os pretos, os pardos e os brancos não sejam discriminados no Brasil. Que não exista o racismo no Brasil, existe o racismo no Brasil, mas nós, a duras penas, estamos combatendo isso. A ideia de colocar as cotas raciais, será que não vai reavivar o sentimento racista? Será que aquele que perdeu a sua vaga na universidade não vai dizer amanhã: perdi porque ele tem uma cor diferente da minha, e começar a tomar ódio dessa cor? Será que é a melhor maneira que nós temos de Brasil de enfrentar as desigualdades, ministro? E aí surgem o que eu chamo de histórias e ideias amalucadas, né? Que é justamente aparecer algumas estatísticas completamente dissociadas da realidade. Por exemplo, as mulheres negras no Brasil recebem, por parte do Sistema Único de Saúde, um atendimento preconceituoso. Por quê? Porque elas, na realidade, estão sendo discriminadas no atendimento de maior complexidade. Será que isso é verdade? Será que os médicos brasileiros estão realmente sonegando às mulheres negras o direito à tomografia computadorizada, o direito a fazer uma cirurgia cardíaca? Será que tem algum fundo de verdade esse tipo de estatística? Um estudante secundarista, numa audiência pública que tivemos lá no Senado, ministro, disse o seguinte, que nós somos os responsáveis pela escravidão na África, porque nós fomos lá e sequestramos os africanos. Vou mandar para Vossa Excelência as notas taquigráficas. Tudo que eu disser aqui, vou mandar para Vossa Excelência o que nós temos lá, para que Vossa Excelência também possa também analisá-los no parecer e no voto que irá fazer. Agora, todos nós sabemos que a África subsaariana forneceu escravos para o mundo antigo, forneceu escravos para o mundo islâmico, forneceu escravos para a Europa e forneceu escravos para a América. Lamentavelmente. Não deveriam ter chegado aqui na condição de escravo ou de escravos, mas chegaram. E então parece assim que é algo, né? Imagine os brasileiros sequestrando os africanos e trazendo para cá, para serem escravos. E lembrando, como dizia o Darcy Ribeiro, nós temos uma história tão bonita de miscigenação. O Darcy Ribeiro, que hoje também é excomungado pelo movimento, que diz que aqui é um caldeirão maravilhoso de cores e raças, né? Como é que nós podemos tratar, portanto, dessa questão, né, do africano escravizado? É tão equivocada essa visão que, por exemplo, Paul Lovejoy, né, que escreveu um livro acerca especificamente do tema, mostra que, lamentavelmente, até o início do século XX, o escravo era o principal item de exportação da pauta africana econômica. Início do século XX. As negras foram estupradas no Brasil.
A miscigenação se deu pelo estupro. Foi algo absolutamente forçado. Gilberto Freire, que é outro que é hoje completamente renegado, mostra que isso se deu de uma forma muito mais consensual. Né? E que, felizmente, isso levou o Brasil, né, a ter hoje essa magnífica configuração racial. Também já li que o Portinari era racista, porque a obra dele, a tela Os Lavradores de Café, né, colocava ali os pés proeminentes nos negros. Ou que o Jorge Amado rebaixa moralmente o negro, a obra do Jorge Amado. Né? E assim caminha a humanidade. Princesa Isabel já foi descartada historicamente, não existe mais. Joaquim Nabuco. Agora, já caminhando para o encerramento, ministro, lembrando o que disse Joaquim Nabuco num texto espetacular, naturalmente, na época que ele viveu, né? Dizendo sobre a peculiaridade da escravidão no Brasil. Sofrida, naturalmente, né? Mas o fato de nós termos no Brasil negros traficantes de escravos, o fato de termos no Brasil senhores de escravos negros, o fato de termos no Brasil pessoas proeminentes em decorrência de sua riqueza, né, negros ainda em pleno apogeu da escravatura no Brasil. Diz ele, a escravidão, ainda que fundada sobre a diferença das duas raças, nunca desenvolveu a prevenção de cor no Brasil, e nisso foi infinitamente mais hábil em relação ao modelo do sul dos Estados Unidos. Os contatos entre aquelas, desde a colonização primitiva dos donatários até hoje, produziram uma população mestiça, como já vimos, e os escravos, ao receberem a carta de alforria, recebiam também a investidura de cidadão. Não há assim entre nós castas sociais perpétuas, não há mesmo divisão fixa de classes. O escravo, que como tal praticamente não existe para a sociedade, porque o senhor pode não ter matriculado, e se o matriculou, pode substituí-lo. E a matrícula mesmo nada significa, desde que não há inspeção nas fazendas, nem os senhores são obrigados a dar conta dos seus escravos às autoridades. Esse ente, assim equiparado, quanto à proteção social, a qualquer outra coisa de domínio particular, é no dia seguinte à sua alforria um cidadão como outro qualquer, com todos os direitos políticos e o mesmo grau de elegibilidade. Pode mesmo, ainda na penumbra do cativeiro, comprar escravos. Talvez, quem sabe, algum filho do seu antigo senhor. Essa é a realidade social do Brasil, ministro Lewandowski. Nós não podemos, de forma alguma, olvidar isso. Só para relembrar, Porto Alegre, que na sabedoria convencional nós temos aí como uma cidade branca. 69% dos porto-alegrenses têm descendência europeia. 21% é ameríndia, 10% africana. A realidade, ministro, é que nós somos mestiços. Nosso grande problema, ministro, é a pobreza. Nossa, aí sim é estrutural a pobreza. O racismo no Brasil não é estrutural, ao contrário, nem institucional. A pobreza essa marginaliza, essa tira o cidadão de qualquer tipo de benefício. E veja bem, ministro, onde é que nós estamos entrando? Ao estabelecermos as cotas raciais, estamos estabelecendo também que os negros ricos poderão entrar através das cotas raciais. Aí estaremos, sim, estabelecendo uma discriminação grave. Mas eu acredito, busquei algumas terminologias, né, para identificar quem é pobre no Brasil. Os negros, temos muitos pobres. Os pardos, os brancos,
os amarelos, os cafusos, os mamelucos, os caboclos, os curibocas, os catiretes, os cafuçus, os caiçaras, os índios, as mulatas. Temos pobres, grande número de pobres no Brasil. E, certamente, ministro, Vossa Excelência terá que fazer, primeiro que todos, a escolha de Sofia. Vossa Excelência terá que levar adiante esse estudo. Felizmente, numa discussão absolutamente desapaixonada. Felizmente, numa discussão cordial. Não é verdade que em algum momento foram questionadas as ações afirmativas no Brasil em favor de quem quer que seja. Não é verdade. Ao contrário, o que o Senado hoje tenta descobrir, com a ajuda importante do Supremo Tribunal Federal, é qual o caminho que nós devemos seguir no Brasil. Se nós devemos acudir aos negros ou devemos acudir todos os pobres brasileiros, inclusive os negros. Agradeço a Vossa Excelência e muito obrigado pela tolerância. Eu agradeço a valiosa intervenção de Vossa Excelência, senador Demóstenes Torres, que será levada em conta, como as demais intervenções dos especialistas e representantes das universidades e do governo, não apenas por mim, mas também pelos demais ministros que integram esta Corte. Me conforta sobremaneira, assim como confortou a Vossa Excelência, que essa decisão importante será compartilhada pelo Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, e no que me concerne, eu compartilharei essa decisão com os demais membros desta Casa. Encerradas as apresentações do primeiro dia da 5ª audiência pública do Supremo Tribunal Federal, eu registro e agradeço a presença do excelentíssimo ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, e antes dele ainda, do eminente presidente desta Corte, ministro Gilmar Mendes, que nos deu a honra de abrir os trabalhos na manhã de hoje. Agradeço também a presença da eminente doutora Débora Duprá, vice-procuradora-geral da República, demais autoridades presentes, o senhor ministro Luiz Inácio Lucena Adams, advogado-geral da União, o senhor ministro Edson Santos, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o eminente senador Demóstenes Torres, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, que ocupou o tempo também destinado ao presidente da comissão análoga da Câmara dos Deputados. Agradeço a presença do ilustre deputado Ronaldo Caiado, líder dos democratas na Câmara Federal, do senhor doutor Miguel Ângelo Cansado, representando o doutor Ofir Filgueiras Cavalcante, presidente nacional da OAB, do senhor professor Erasto Fortes de Mendonça, representando a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, da senhora professora Maria Paula Dalari Bucci, secretária de Ensino Superior do Ministério da Educação, representando o ministro Fernando Haddad, que é o ministro da Educação, o senhor professor Carlos Frederico de Souza Mares, representando a Fundação Nacional do Índio, o senhor professor Mário Lisboa Teodório, representando o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a senhora doutora Roberta Fragoso Kaufmann, procuradora do Arguente, o senhor professor José Jorge de Carvalho, representando a Universidade de Brasília, o senhor doutor Caetano Cuervo Lopomo, procurador do Recorrente, a senhora professora Denise Fagundes Jardim, representante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, magistrados presentes, as professoras Mônica Hermann e Nina Ranieri, da Universidade de São Paulo, que nos honram sua presença, demais autoridades, servidores da Corte, as senhoras e senhores presentes que nos prestigiaram. Muito obrigado. Declaro encerrada a sessão. Informamos aos representantes da imprensa que o senhor ministro Ricardo Lewandowski concederá entrevista coletiva aqui mesmo nesta sala. Bem, você acompanhou o primeiro dia de audiência pública sobre políticas de ação afirmativa para a reserva de vagas no ensino superior. Cobertura completa você assiste daqui a pouco no Jornal da Justiça, primeira edição. Até lá.